Você pode tomar o seu assento aí em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Que bênção. Que bom podermos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, sendo envolvidos pela glória dele sobre a nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 24. Gênesis, no capítulo de número 24. Rude, por favor, esse relógio está errado. Se eu for por esse relógio, o pessoal vai ficar até meia-noite hoje aqui. Arruma para nós aí, faça o favor. Gênesis, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. E depois nós vamos pular para o verso de número 10, ok? E vamos ler do 10 até o 19. Então fizemos essa leitura nessa noite. Você pode ler no seu smartphone, na sua Bíblia ou no nosso telão. E vamos ler aqui na linguagem NVI. Gênesis capítulo 24, versículo 1 diz assim: Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, aqui não está escrito o nome do servo, mas o nome do servo é Eliezer. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Vamos pular para o versículo 10 em diante agora. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. E então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Versículo 13. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolhestes para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu senhor. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Versículo 18. Beba, meu senhor. E disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Amém? Graça seja dado ao nosso Deus nessa noite. Esse texto talvez seja muito conhecido de todos nós, porque esse texto, ele retrata, ele fala, ele nos mostra o momento em que Abraão, que é conhecido por todos nós e tido por todos nós como o pai da fé, e nós sabemos que há uma promessa sobre a vida de Abraão que ainda não se cumpriu, mas Abraão, ele está vivendo um momento de luto, um momento de dor,
porque fazia pouco tempo que Sara, a sua companheira, havia morrido. E após a morte de Sara, Abraão viu a grande necessidade que havia de o seu filho Isaque, ele encontrar uma esposa. É muito interessante que Abraão, devido à sua idade, ele não tinha mais condições de sair e procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Mas agora, depois que Sara morre, e eu não sei se aqui tinha algum problema, porque Isaque agora está com 40 anos de idade, ainda não era casado, ainda não tinha buscado uma esposa, e somente depois da morte da sua mãe é que ele foi pensar em casar, certo? Então, não sei se tinha um problema aqui, de Isaque talvez ser o filhinho da mamãe, ou o protegido da mamãe, eu não vou dizer isso, né? Porque quem sou eu para falar isso de Isaque? Mas o que a gente sabe é que ele já estava com 40 anos. E um homem com 40 anos, ele já está mais do que pensado em casar. Ele já está casado, né? A não ser que ele seja muito feio e não consiga casar. Mas a grande maioria deles já está casado com 40 anos, né? Já está, né, com a sua vida encaminhada aos 40 anos. Mas algo me chama muita atenção, que havia uma promessa a Abraão. E essa promessa que Deus dá para Abraão é que ele seria o pai de uma grande multidão. Mas ele agora tem um filho com 40 anos de idade que nem casado é ainda. E o que Abraão faz? Ele chama o seu servo mais antigo, aquele de mais confiança, aquele que há mais tempo está junto com ele. E o nome desse servo é Eliezer. E o nome Eliezer significa Deus está contigo. E esse servo Eliezer, ele recebe uma missão de Abraão, uma missão, irmãos, tremenda, uma missão poderosa, uma missão difícil. A missão que esse servo Eliezer recebe de Abraão é uma missão que ele vai dar um futuro, um direcionamento para Israel. A missão que Deus coloca sobre as mãos deste servo, a missão que Abraão coloca sobre a vida de Eliezer, é uma missão que iria apontar para a vinda do Messias. Era uma missão que, se Eliezer viesse a falhar, iria comprometer toda a promessa e tudo aquilo que Deus havia já prometido a Abraão que iria acontecer. Que promessa era essa? Havia uma promessa para Isaque. E essa promessa para Isaque, filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Já o filho da velhice de Abraão e de Sara. E a promessa para este filho é que, através dele, através de Abraão, através da descendência de Abraão, as muitas multidões iriam ser fundadas, as famílias iam ser firmadas, povos iriam nascer. Então, para que Isaque pudesse dar a continuidade no povo de Deus, Isaque precisava casar com uma mulher que servia ao povo de Deus. Uma mulher que tivesse os mesmos princípios do Senhor. Uma das coisas que Abraão tinha certeza absoluta é que Isaque não podia casar com nenhuma mulher daquele local o qual ele estava. Uma mulher cananeia, porque era uma mulher que não tinha os princípios e não seguia os princípios de Deus. Abraão tinha certeza que daquele povo, daquele local, Isaque não poderia pegar uma mulher para ele, casar com alguma mulher e constituir filhos, porque essa herança, essa família, não seria uma família de uma linhagem, de um povo de Deus, de uma linhagem que servisse ao Senhor.
Então Abraão, que não tem mais saúde, não tem mais condições, devido à sua idade avançada, de ir então até o seu povo e escolher uma esposa, porque isso era muito comum, era muito normal. O pai escolhia a esposa para o seu filho, e o pai ia até algum outro lugar, e lá conversava com o pai da moça, e acertavam tudo, e casavam os seus filhos, e estava tudo bem, ninguém reclamava. E isso era um costume, e sempre funcionou dessa forma, e sempre foi bênção assim. Nos dias de hoje é diferente, né? Nós escolhemos com quem vamos casar. Apesar que o meu filho Arthur, há uns anos atrás, quando ele não tinha uma consciência, ele disse que eu escolheria a esposa dele. Eu não sei se ele continua ainda com esse mesmo pensamento. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Mas, hoje, os nossos filhos escolhem as suas esposas. Nós escolhemos as nossas esposas. Mas naquela época, não. Naquela época, os pais escolhiam, só que Abraão não tem condições de fazer isso mais. Ele chama o seu servo, aquele que é fiel, aquele que está junto, aquele que está com ele há muito tempo, chama o seu servo Eliezer, e dá uma das missões mais importantes de toda a história bíblica. Dá uma missão para ele, escolher uma esposa. Escolher uma esposa para o filho de Abraão, mas não é uma esposa qualquer. É uma esposa que faz parte de uma promessa de Deus. Irmãos, por que isso é tão importante? Por que é tão importante a esposa de Isaac? Por que é tão importante a escolha desta mulher como esposa de Isaac? Porque Isaac foi o homem que gerou Jacó. Lembra de Jacó? Lembra de Jacó, irmãos? Jacó foi pai de quantos filhos? 12. De Jacó nasce as 12 tribos de Israel. Lembra disso? Então, se Isaac não tivesse casado com Rebeca, a história já seria diferente. Mas Isaac casa com Rebeca, eles têm um filho chamado Jacó. Jacó casa, tem 12 filhos. Esses 12 filhos, eles formam as 12 tribos de Israel. E entre essas 12 tribos de Israel, havia uma tribo chamada Judá. E se você lembra da história, você sabe que da tribo de Judá nasce Davi. E se você conhece Davi, você sabe que Jesus, ele veio da genealogia de Davi. É de Davi que nasce Jesus, o Messias, o Salvador. Você consegue entender a responsabilidade que está nas mãos de Eliezer? Porque se ele escolher a mulher errada, tudo vai dar errado, Ruth. Se ele escolher a pessoa errada, tudo vai dar errado. O casamento de Isaac é fundamental para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Amém por isso? Escute, irmãos. Porque isso que eu vou dizer a você agora é sério demais. Um dia desses, eu estava indo por uma estrada, indo para um certo local que eu não conhecia muito bem. GPS mostrando, mas daqui a pouquinho a estrada era... O local não pegava mais sinal, e o GPS saiu, e ele me deixou na mão. E a estrada era uma estrada pequena, apertada, cabia um carro por vez. E eu estou indo por essa estrada, daqui a pouquinho eu encontro um caminhãozinho. Um caminhão pequeno, velho,
caindo aos pedaços, carregado com uma carga enorme de lenha. Uma estrada que tinha subidas e descidas, mas ela era apertada, não tinha espaço para ultrapassagem. Aquele caminhãozinho era mais velho que eu. E quando ele ia subir uma subida, irmãos, eu não preciso dizer para você, que tinha momentos que eu tinha que frear e parar o carro, porque o caminhãozinho parava, e ele mal mexia a roda, e ele subia, e eu só via aquela fumaça, e aquele caminhão fazendo bló, 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 bló. Eu disse, esse cara vai voltar. Aquele caminhão não andava, e eu já estava muito tempo atrás dele. E como que você fica quando você está numa estrada, há muito tempo atrás de um caminhão, que não está andando, e você quer andar? Como é que você fica? Com vontade de ultrapassá-lo. Não é verdade? E eu estou, acho que há uns 15 minutos atrás desse caminhão, eu não consigo passar, porque a estrada é de chão, cheio de caídas, não tinha como passar. Se eu fosse passar, eu ia derrapar o carro e cair na ladeira. Mas lá pelas cansadas, como falava a minha avó, que eu não sei o que significa, eu sei que a palavra é legal e eu estou usando. Lá pelas cansadas, teve uma brechinha, e eu peguei meu carro, acelerei, ele derrapou, e eu quase que caí, mas consegui passar o bendito caminhãozinho. E quando eu passei, eu ainda fiz bibi para ele, e ele bibi para mim. Eu queria dizer para ele, você era para ter parado, e ele disse, oi, tudo bem. E eu segui o meu caminho. E lá pelas cansadas, como falava a minha avó, tinha 2 caminhos, uma bifurcação, um Y, uma esquerda e uma direita. E eu pensei assim comigo, qual dos dois? GPS não funciona, celular não funciona. E eu tentei buscar na minha memória, e eu disse, eu acho que é para a esquerda. E eu entrei à esquerda e fui, andei, e aquela estrada pequena foi ficando menor ainda. Daqui a pouquinho a estrada começou a ficar com mato, e eu disse, espera aí, isso aqui é uma estrada que muitas pessoas não transitam por aqui. Achei uma pessoa vindo a cavalo. Eu perguntei, senhor, por favor, eu quero ir para tal lugar. E ele, quando ele fez, o meu coração, naquele momento eu soube que eu estava perdido. Ele disse, você vai ter que voltar lá na bifurcação e pegar para a direita. E eu, bendita direita, por que eu fui para a esquerda, se eu podia ter ido para a direita? Eu volto, irmãos, quase 10 minutos de trânsito, andando, eu chego na bifurcação, eu pego para a bendita direita, e eu vou, e eu encontro quem? O bendito do caminhãozinho de novo. Do mesmo jeito, bem devagarinho. Logo em seguida, eu cheguei aonde eu queria, e adivinha? O caminhãozinho ia para o mesmo lugar. Sabe o que eu concluí aqui? Que se eu tivesse me mantido atrás do caminhãozinho, eu não tinha andado quase 20 quilômetros a mais, porque foi 10 para ir, 10 para voltar. Eu não tinha colocado o meu carro numa estrada ruim. Eu não tinha perdido tanto tempo. Eu não tinha ficado estressado. Porque às vezes nós queremos tomar caminhos, e nós queremos fazer ultrapassagens, e nós queremos andar à frente de Jesus. Às vezes o caminho que nós estamos tomando, por mais lento que seja, é o caminho que o Senhor quer que a gente ande. Mas a gente acha que sabe do caminho correto que a gente deve andar.
e a gente faz ultrapassagem, e a gente coloca a vida em risco, e a gente toma um caminho diferente, e a gente anda mais rápido na estrada, e lá no final, Jesus diz, volta e volta para o caminho correto, para o caminho certo. E no caminho certo a gente encontra novamente o caminhãozinho. Eu estou trazendo esse exemplo como se o caminhãozinho fosse Jesus. Ele estava ali, só me segue. E eu quis ultrapassar, eu achei que o caminhão estava devagar, eu achei que não era o caminho. Há caminhos que você pode tomar, que pode mudar todo o final do seu percurso. Há caminhos que você pode decidir andar, que podem mudar todo o seu futuro. Você entende isso dessa noite? Existe um ditado por aí que não é de Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia fala que o caminho que leva para o Senhor é um caminho estreito. É um caminho de negação, é um caminho difícil. Então, nem todos os caminhos que nós tomamos, nem todas as portas que se abrem, elas são de Deus, ou são caminhos que apontam para o futuro que Deus quer para a minha vida. E aqui está um homem, o qual tem um caminho para tomar. E aqui estamos nós nessa noite, o qual temos um caminho para tomar. E talvez você não tenha parado para pensar no amanhã. Porque nós somos muito, hoje, nós somos muito imediatistas. A gente gosta das coisas para já. Você quer um exemplo bem prático disso? Você faz um pedido pelo iFood. Passa 5, 10 minutos, você já começa a olhar no aplicativo, a acompanhar. Cadê esse cara que não chega com o meu lanche? Aí você olha a motinho no mapa, está lá no outro lado da cidade. Daqui a pouco ela está aqui, você começa a ficar nervoso. Esse cara não vai chegar. Porque a gente quer para já. Para agora. As coisas da nossa vida, elas são muito rápidas e a gente não pensa no futuro. Irmãos, nós, igreja, paramos de pensar no legado que vamos deixar para as próximas gerações. Paramos de se preocupar com o legado. Paramos de se preocupar de quem serão os nossos filhos daqui a uns anos, de quem serão os nossos netos daqui a uns anos, se eles vão servir ao Senhor ou não. E a pergunta que eu faço, se tiver sobre a vida deles uma promessa de Deus, e você for o responsável por indicar o caminho, por direcionar o caminho, diga assim comigo, eu não posso falhar. Nós não podemos falhar. Não podemos falhar, irmãos. Você precisa pensar no amanhã. Você pode até achar, olha, pastor, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho muita influência, a minha família nunca foi uma família cristã. Ei, escute, você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida ou através da sua vida. Ande nos caminhos do Senhor. Deixa Ele direcionar a sua vida, porque a sua missão pode ser uma missão muito valiosa. Amém? Quem é pai e mãe aqui? Faz assim com a mão. A sua missão é valiosa demais. Sabia que os seus filhos um dos seus filhos pode ser o futuro pastor dessa igreja? Pode ser o futuro presidente da nossa república? Sabia? E você é a pessoa que tem que direcioná-lo.
Você é a pessoa que tem que introduzi-lo. Você é a pessoa que tem que levá-lo a entender um chamado de Deus. Nas mãos de um servo chamado Eliezer, o futuro de Israel está nas mãos dele. Se Eliezer tivesse errado, irmãos, não teria hoje o povo de Israel. Se Eliezer tivesse errado, não teria o Messias vindo da descendência de Davi. Está vendo a responsabilidade? Deus, grave isso, não escreve torto em linhas tortas. Pare de repetir isso. Deus não escreve torto em linhas tortas. Mas Deus tem um propósito correto, reto para cada um de nós. Não ache que na sua tortura, nos seus afastamentos, nos seus longe de Deus, não, eu estou longe, mas Deus vai me achar. Não, eu estou longe, mas Ele vai me encontrar. Cuidado, porque você pode estar colocando um grande plano de Deus por água abaixo. A nossa responsabilidade é buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Sempre. Por isso que os caminhos do Senhor nós não conhecemos e nós precisamos estar na presença dEle. Porque não sabemos qual é o caminho que Ele tem para cada um de nós, não sabemos qual é a missão que Ele tem para cada um de nós. Mas a missão que Ele tem, pode ter certeza, é uma missão que tem tudo a ver com o futuro. Amém? Pessoas podem depender lá no futuro da fé que você vai exercer hoje. Eliezer carrega 10 camelos. E ele parte para uma viagem de 400 quilômetros, no meio de um deserto, uma viagem que dura entre 20 e 30 dias. Irmãos, eu não queria ter a missão que Eliezer tinha. Eu não queria ter essa missão. Porque olha a missão que Eliezer tinha. Ele tinha que encontrar uma esposa que não era para ele. Ok? Quem é a mulher mais bonita do mundo? É a minha esposa. Se você falou o nome de uma atriz, você está ralado. A mulher mais linda do mundo para mim é minha esposa. Amém? Todos concordam aqui? Não? Porque cada um de nós temos um gosto diferente. E esse cara agora, ele tem que escolher uma esposa que não é para ele. Ele tem que escolher uma esposa que não é para ele. Outra, tem que ser a mulher certa que faz parte da promessa de Deus. Ai, ai, ai. Jovens começam a namorar e eles começam a orar, certo? E aí eles vêm, pastor, nós estamos orando. E Deus confirmou. E Deus confirmou, irmão? Deus confirmou, pastor. Mas daqui a 3, 4 meses, Deus desconfirma o confirmado. Aparece uma outra e ele diz, pastor, eu me entendi errado, não era confirmação, confirmação é essa. A resposta de oração mais rápida que existe na face da terra é de confirmação de namoro, gente. É sensacional a maneira como Deus é ágil, rápido em responder esse tipo de oração. Mas não pare de orar.
Quando você encontrar o seu chinelo velho, o seu sapato torto, ore. Senhor, é Ele? Eu acho que antes de orar, você tinha que dar uma chegadinha no quarto dele e dela. Dá uma espiada lá. Ver como é que está aquele quarto. Sem querer, querendo, dar uma abertinha na porta do guarda-roupa e ver como é que está as roupas. Porque esse é o seu futuro. Olhe como ele trata a mãe dele. Porque é assim que ele vai te tratar, para pior. Olhe como ela trata a mãe dela. Porque é assim que ela vai te tratar. Olhe como ela é com o pai dela, porque é assim que ela vai ser com você. Depois que você analisou essas coisas, olhe para o físico, vê se te agrada. Tem que agradar também aos olhos, né? Não é só pela fé. Tem que dar uma olhadinha também, não muito, para não cair em tentação, mas dá uma revisadinha. Olha, tá em cima, essa aí mesmo, pode ser. Tá no meu número. Depois que você revisou todas essas coisas, fez esse checklist, Senhor, eu tenho essa varoa aqui para apresentar ao Senhor. O que o Senhor acha? Mas só que Eliezer, ele não tem esse tempo. Ele não tem o tempo de orar tantos meses, 4 como alguns oram aqui. 3 semanas, 2. Ele tem que encontrar uma esposa que não é para ele. Ele tem que encontrar a mulher certa e mais. Ele tem que chegar para essa mulher, convencer ela a casar com alguém que ela não sabe quem é, que não faz parte daquele lugar, levar ela para 400 quilômetros de distância, para casar com um rapaz de 40 anos que nunca casou e está em casa, filhinho da mamãe. Triste, chateado porque a mãe morreu. Porque lá no final do capítulo 24, você vai ver o texto dizendo que depois que Abraão casou com Rebeca, é que ele foi se consolar pela morte da mãe. Isaac, sei lá quem é que eu falei. Até ele casar, irmãos, ele estava ainda em luto. Ele só se consolou pela morte de Sara quando ele casa com Rebeca. Ele tem que convencer essa mulher que ela faz parte de um propósito de casar com alguém que ela não conhece, que ela não sabe se é bonito ou feio, mas ela deve imaginar, cara, com 40 anos, morando em casa, tendo o dinheiro que tem, porque Eliezer aparece com 10 camelos cheios, carregados de ouro, de prata, e com as melhores coisas que Abraão tinha. Essa mulher pensa, esse cara deve ser muito feio, para com 40 anos não ter casado ainda. Eu acho que qualquer um de nós pensaria uma coisa dessa. Aleluia. E tem gente achando que a sua missão é fácil. Quer dizer, difícil? Tem gente que acha que é difícil pregar na igreja. Irmão, pregar na igreja é fácil. Quero ver você no lugar de Eliezer convencer Rebeca que ela tinha que ir com ele casar com um cara que não sabe quem é. É fácil? As moças solteiras aí, quem é que é solteira e moça solteira? Faz assim. Por que que os rapazes ficaram tudo aqui, ó, pescoçudo? Baixa o pescoço aí, rapaz. Não dá para dar um fiozinho para vocês, que vocês já se aprumam já, né? Cadê a Rebequinha, a Rebeca? Cadê? Tá lá, Rebeca. Se eu chegasse para você e dissesse assim, Rebeca, lá em São Paulo, não, é 400 quilômetros, olha,
Lá em Camaquã, tem um rapaz Você tem quantos anos? 15. Lá tem um rapaz de 30 anos, solteiríssimo, rico, que quer casar. E é você, vamos lá? Não. Ela quer ver quem é o índio. Ela quer ver quem é o cara. Quer ou não quer? Claro. Tem que ser no mínimo direitinho, né? Mas a Rebeca já está, né? Deixa quieto o negócio. Eu nem vou entrar em detalhes aqui. Tem pessoas, irmãos, que acham que o seu chamado é difícil demais, que pregar é difícil demais, que fazer a obra de Deus é difícil demais. Pastor, é difícil eu vir aqui cantar, eu vir aqui tocar, pastor, eu trabalho, eu faço. Difícil é você fazer isso aqui que Eliezer fez. Só que Eliezer, certamente, irmãos, ele está tenso, ele está preocupado. Por quê? Porque ele fez um voto com Abraão. Ele pega Abraão, está sentado, e ele coloca a mão embaixo da coxa de Abraão. E faz um voto. Esse voto era um voto conhecido. E era um dos votos mais sérios que um homem podia fazer com outro homem. Porque quando ele bota a sua mão debaixo da coxa de Abraão, ele está próximo aos órgãos reprodutores. E ele está dizendo, eu faço um voto contigo. E nesse voto que eu faço contigo, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer do meu melhor. Eu vou fazer com que a tua geração continue no processo de Deus. Quando Eliezer coloca a mão embaixo da coxa de Abraão e ele jura, ele está dizendo, eu vou fazer a promessa de Deus acontecer, porque até então não tinha acontecido. Abraão recebe a promessa, e Eliezer é que tem que se virar? É Eliezer. A promessa dada para Abraão e para Isaac, mas Eliezer que tem que correr atrás, porque ele fez um voto com Deus, e ele está tenso, ele está preocupado, porque a experiência que Abraão tem com Deus, Eliezer ainda não tem com Deus. Aí Abraão, vendo isso, Abraão chama Eliezer, vem cá meu filho, deixa eu te dizer uma coisinha antes. Eu recebi uma promessa de Deus há 2 capítulos atrás, no capítulo 22. O Senhor disse para mim que eu seria pai de uma geração e que os meus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E agora, para que isso aconteça, meu servo Eliezer, você vai ter que encontrar a esposa certa para o meu filho. Eliezer está tenso. Meu Deus, eu não posso errar. Como é que eu vou fazer? E Abraão chama ele e libera uma palavra de Deus sobre a vida dele. Escute, preste atenção nas palavras que um homem de Deus libera sobre a sua vida. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, passou. Abraão chama ele e diz assim, versículo de número 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Anjo? Que anjo? Eliezer nunca viu anjo. O único que viu anjo aqui foi Abraão. Porque quando Isaac nasceu, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão pega Isaac e vai até
o monte e faz lá o altar e coloca Isaque em cima da madeira, e ele pega o cutelo, você lembra da história? E quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque, a voz do Senhor vem dos céus e diz: não faça isso, Abraão. E Abraão olha para o lado e o anjo do Senhor provê o quê? O novilho para o sacrifício. Abraão tinha experiência com anjo, Eliezer não. Mas Abraão está dizendo, o anjo que livrou Isaque, o anjo que proveu lá no Moriá, é o mesmo anjo que vai estar junto contigo nessa missão. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Foi nesse dia que eles inventaram aquela canção, vai dar tudo certo. Foi esse cara que inventou essa canção. Ele sai agora em uma missão com uma palavra de Deus, que o anjo do Senhor vai estar com ele. O salmista Davi usava essa palavra no Salmo 34:7, onde diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O mesmo Deus que enviou o anjo lá no Moriá, é o mesmo Deus que está enviando o anjo numa missão junto com Eliezer. E nós sabemos que aqui, esse anjo simboliza Jesus Cristo. Jesus está contigo. Eu não sei qual é a tua missão. Eu não sei qual o caminho que você está. Eu não sei o que você tem que percorrer. O que eu sei é que os anjos do Senhor se acampam ao seu redor. E te livra, e te guarda, e te protege, e te sustenta. Mesmo Deus que realizou milagre lá atrás, é o mesmo Deus que vai realizar milagres e trazer respostas hoje aqui. Amém por isso? Mas você tem que crer nisso. Você tem que crer que o mesmo Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que abriu caminho no deserto, é o mesmo Deus que abre caminhos hoje. O mesmo Deus que fez surgir água da rocha, é o mesmo Deus que pode fazer brotar coisas novas da sua vida hoje. O apóstolo Paulo entendia isso, e ele fala em 1 Coríntios 2,7, que olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e a mente humana nunca imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmão, tem coisas sobre a sua vida que você nem imagina que já está pronto. Só falta o quê? Você está no caminho certo. Amém? Esse servo nos ensina muita coisa. E tem 3 ensinos que esse servo traz para a nossa vida aqui nessa noite, que eu quero trazer para você hoje. Tem 3 ensinos que Eliezer traz. Esse servo que creu na palavra de Abraão e foi buscar uma esposa para Isaque. Primeiro de tudo, está no versículo 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, onde Naor tinha morado. Primeira coisa, o Pai tem tudo o que você precisa. Você crê nisso? Você crê que Deus tem tudo o que você precisa? O servo, irmãos, ele sai com 10 camelos carregados de ouro, de prata, de bens, de dinheiro puro. Mas ele não era dono de nada daquilo. Mas o servo carregava aquilo que o seu senhor tinha de melhor. Ele não era dono daquilo que carregava, mas aquilo que ele carregava era o melhor que o seu senhor tinha. Por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de toda a riqueza, e nele nós temos tudo o que nós precisamos.
Tudo. Tudo que nós precisamos. Para cumprir um chamado do Senhor, você precisa estar ao lado do Senhor. Para cumprir um ID do Senhor, você precisa estar conectado com o teu Senhor. Para fazer a vontade do Senhor, você precisa estar próximo do teu Senhor. Não tem como você realizar algo para Deus, se você estiver longe de Deus. Não tem. Não há como isso acontecer. Não tem como você prosperar longe de Deus. Não tem como as coisas dar certo para você longe de Deus. Não tem como tudo se encaixar na sua vida longe de Deus. Porque tudo que você precisa está nas mãos de Deus. Mas sabe o que a gente vê muito acontecendo? As pessoas esperarem para cumprir um ID de Deus, para cumprir um chamado de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Tem pessoas que elas dizem, depois que eu me formar, não, depois que eu me formar, eu vou fazer algo para o Senhor. Depois que eu tiver um bom emprego, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Eu tenho visto muito bom emprego afastar pessoas do Evangelho. Olhe para o seu lado e veja algumas pessoas que não estão aqui. Tem emprego que tem tirado pessoas dos caminhos de Deus. Por isso, quando você for procurar um emprego, você tem que procurar primeiro no Senhor. Senhor, eu estou precisando que uma porta se abra. Eu tenho que trabalhar, mas tem que ser um emprego que não me tire da tua presença. Tem que ser um emprego, Senhor, que eu não tenha que fazer coisa errada. Tem que ser um emprego que eu não precise mentir, que eu não precise enganar, que eu não precise passar a perna nos outros, que eu não precise colocar um produto casado que não tem. Para cumprir um chamado do Senhor. Senhor, depois que eu tiver dinheiro, aí sim, aí eu vou fazer, aí eu vou ajudar a igreja, aí eu vou ajudar a obra. Irmão, não caia nesse erro. Tem gente que diz assim, o dia que Deus me der uma empresa, essa empresa vai ser de Jesus. Mas quando a igreja precisa, a empresa não pode. Porque ela tem os seus compromissos. Olha, quando Deus me der aquele emprego, aquele trabalho, aquela empresa, você pode ter certeza, pastor, essa igreja vai ser construída em 1 ano. Estamos há 55 anos aqui. E não conseguimos esticá-la para trás ainda. Cuidado com o que você fala para o Senhor. Porque quando você fala alguma coisa para o Senhor, você está fazendo voto com Ele. Cuidado. Não, depois que eu tiver muito dinheiro, aí sim eu vou fazer a obra do Senhor. Aí vem os filhos. Não, depois que os meus filhos crescerem, eu vou fazer a obra do Senhor. E você começa a colocar coisas na frente de Deus. E simplesmente você não responde ao chamado de Deus. Sabe por quê? Porque você está querendo ser o seu provedor. E o seu provedor é Jeová Jireh, não é você. Pare de querer dar conta de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer. Experimente confiar no Senhor. Experimente entregar o teu caminho ao Senhor.
Experimente entregar a tua empresa ao Senhor. Experimente entregar o teu trabalho ao Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Mas enquanto você estiver na direção, enquanto você estiver no domínio, o Jeová Jireh não pode fazer nada, porque é você que está dirigindo esse carro. Irmão, vai para o carona e deixa Jesus dirigir esse carro em nome de Jesus. Entenda isso nessa noite. Aquilo que Deus tem colocado na sua mão tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê. E aonde você está hoje, tem que fazer parte de um chamado. Eu não sei se você sabe dessa informação que eu vou te dar agora, mas todos nós aqui somos missionários de Jesus. Sabe por quê? Não, pastor, missionário é quem vai para a África, quem vai para a Índia, quem vai para a China, quem vai lá para o Japão, esse é o missionário. Não, você é o missionário no seu local de habitat, você é o missionário lá no seu emprego, você é o missionário lá no seu prédio, ô Priscila. Priscila já ganhou vários vizinhos para Jesus, missionária lá no prédio dela. Você é o missionário no seu trabalho, você é o missionário na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, no seu trabalho. Você é o missionário aonde você está. Você consegue entender isso? Você tem um chamado missionário para falar de Jesus aonde você estiver. Não, pastor, depois que eu fazer seminário e que eu for consagrado, sai dessa. Para com esse pensamento. Começa hoje a fazer, sabe por quê? Irmãos, eu tenho 44 anos, faz mais ou menos uns 25 que eu prego mesmo. Eu nunca vi, se você já viu, me diga, mas eu nunca vi o Senhor chamar alguém para a obra que não estivesse muito envolvido no seu trabalho secular. Eu era gerente de uma grande empresa quando o Senhor me chamou para a obra. Eu nunca vi. Pastor Marcelo, que esteve aqui pregando, Marcelo e a Dina, ele falou, ele era diretor de uma multinacional, quando Deus chamou ele, e ele abriu mão de tudo, para cumprir um chamado do Senhor. Eu nunca vi Deus chamar desocupado, nunca vi. Pastor, eu não tenho tempo, é isso mesmo. Você está sendo chamado. Pastor, olha, eu tenho que ir lá tocar, mas eu vou soltar às 7. Ok, é isso mesmo, corre para cá, porque Deus não chama desocupado. Pastor, eu tenho que pregar, mas assim, eu estou correndo. É isso mesmo, é correndo mesmo, porque Deus não chama quem está em casa dormindo na rede. Deus chama pessoas que estão ocupadas com o seu reino, com a sua obra, com o seu trabalho. Então pare de ficar esperando alguma coisa acontecer, para você se lançar totalmente nos braços do Senhor, e deixar Ele fazer alguma coisa por você. Irmão, confia, Ele é dono de tudo aquilo que você carrega, nada é seu, tudo é dEle. Você não tem nada. Sabe aquele carrinho bonitinho que você encerou e lavou hoje? É de Jesus, não é seu. Não, pastor, mas está no meu nome. Pode estar no teu nome, porque se você for lá no Detran e botar o nome de Jesus, não vai dar, vai cair no nome de outro. Está no seu nome, mas é Jesus que manda nele. É Jesus que abençoa ele. Porque a hora que Jesus quiser tirar ele de ti, funde motor, quebra a lata, você bate no poste, dá PT.
perda total. Que deixar claro, né? Hoje em dia tem que esclarecer. E você perde tudo e ponto. Não, agora eu tenho um carro elétrico. Pum, pegou fogo, queimou. Não, agora eu tenho dinheiro no banco. Vem aí um presidente que nem tiver no passado e rapa as contas tudo. O que você tem? A não ser Jesus. O ouro e a prata que você tem está depositado nos céus, nas mãos do grande eu sou. E a hora que Ele quiser, Ele libera sobre a sua vida. Porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Segunda coisa que a gente aprende com Eliezer é que a gente nunca pode esquecer de orar. Pergunta aí o seu irmão, esqueceu de orar hoje, irmão? Não, vamos melhorar essa pergunta. Olha para ele e diz assim, esqueceu de orar hoje ou carne véia? Versículo 12, vamos lá? Acompanha comigo. Então orou. Quem orou? Eliezer, o servo de Abraão. Ele orou. Eliezer, servo de Abraão. Ele disse assim, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para cá tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o seu Senhor. O que ele fez quando ele chegou no poço, lá para o lugar onde ia, irmãos? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele orou. Grave uma coisa. Nunca deixe a oração como a última opção, mas sim como o primeiro recurso. Nunca deixe a oração como última opção, mas sim como primeiro recurso na sua vida. Entenda isso. Essa frase não é minha, eu copiei. Entenda isso. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bate e a porta vai ser aberta, pois todo que pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Ore. Ore. Não deixe a oração como última opção, mas sim como primeiro recurso. Conquiste na oração antes da ação. Conquiste primeiro em oração. Só haja depois que você gastar tempo com Deus. O servo do profeta, ele estava com 10 camelos, carregado de ouro, carregado de prata, carregado de riqueza, mas quando ele chega lá, ele não confia nesse dinheirão que ele tinha, mas ele confia no Senhor. Ele vai orar. Irmãos, qualquer casa que ele batesse, da menina mais bonita que tivesse naquela cidade, quando o pai visse aquele monte de camelo carregadaço, o pai ia dizer, é a minha filha, leva ela logo, e deixa esse dote aqui. Ele podia ter procurado a moça mais bonita, a Miss da cidade. Ele podia ter
buscado a família mais influente, a mais rica, a mais bem influente entre todos. Não. A primeira coisa que ele faz, ele chega na fonte e ele vai orar ao Senhor. E agora a coisa começa a piorar, gente. Quer dizer, melhorar. Porque quando a gente ora, Deus responde, amém? Bota o 11 aí para nós. Versículo 11. Olha o que diz aí. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. Ele bota toda a equipe dele de joelho. Quem era a equipe dele? Camelos. Mas ele permanece em pé. Vamos para o versículo 15. Antes de ir para o versículo 15. Sabe o que eu estou aprendendo aqui nesse texto? Que nós temos que aprender a nos prostrar diante do Senhor. Ah, irmão, a gente perdeu esse costume. A consagração, eu fiquei olhando alguns irmãos aqui. Que eu disse, vamos nos ajoelhar e orar. Tinha algumas pessoas já de idade, que não tem mais como dobrar os seus joelhos, estavam sentadinhos. Mas tinha pessoas que correm, que jogam futebol, que fazem academia, que correm para lá e para cá, que pulam, sentado porque estou cansado. A gente tem perdido o costume de nos prostrar na presença do Senhor. Gese. Sabe por quê? A gente está acostumado demais a ser servido. A gente chega na igreja e tem um bombom na porta esperando por você. A gente chega na igreja, tem uma bala. Chega na igreja, está lá, o diaconato todo lá, né, dando um presente. Que bom que você veio, que alegria ter você aqui. Amém. Essas coisas têm que acontecer, mas você não vem na igreja por causa disso. Eu não vejo mais as pessoas chegando na igreja, dobrando o seu joelho e orando ao Senhor e dizendo, obrigado, Senhor, porque eu estou na tua casa nessa noite. Porque nós temos perdido o prostrar diante de Deus. Nós temos abandonado o prostrar diante de Deus. Mas o servo de Abraão, ele chega lá e a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Deus. Ele começa a orar. E olha o que fala o versículo 15, gente. Agora vai pegar. Antes que ele terminasse de orar, surgiu? Quando que surgiu Rebeca? Me ajuda, gente. Vamos lá, vocês estão muito parados hoje. Vocês estão mais parados que água de poço. Antes dele terminar de orar, quem é que surgiu, irmãos? Antes dele terminar de orar, surgiu Rebeca. Quem era Rebeca? O que ela fazia? Ela trazia o que nos ombros? Um cântaro. O que ele orou antes? Senhor, que a moça que eu olhar e eu gostar e eu dizer essa, se for ela, ela vai ter um cântaro. E eu vou pedir água para ela. E ela vai tirar o cântaro e vai me dar água. E ela vai dizer ainda assim, Senhor,
eu vou dar água para os teus 10 camelos. Ah, essa oração eu duvido os jovens que pedem namoro fazer. Senhor, se for da tua vontade, quando eu chegar para ela e eu pedir ela em namoro, ela vai olhar para mim e vai dizer assim: I love you. Eu duvido um jovem fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou pedir a fulana em namoro, e se é da tua vontade, ela vai pedir 6 meses de jejum e oração. Eu duvido você esperar 6 meses, seu carne velha. Duvido. Você está louco para botar as mãos no corpinho. Cadê as pessoas que fazem propósito com Deus? Eu tinha 17 anos. Eu estava sentado no púlpito da igreja tocando uma guitarra. Eu e a Simone, a gente já se olhava. Sempre quando nós estávamos em algum lugar, nós estávamos mais perto, sabe aqueles... Hoje não, hoje os caras vão para cima mesmo. E se os caras não vão, as meninas vão. Irmão, as meninas estão demais. Cara, as meninas estão atacando os caras, meu. Alguns meninos crentes, eles dizem assim: pastor, as meninas da igreja estão pior que as meninas do mundo. E eu, sério? Ele, pastor, é terrível. Mas eles também não são santinho. E eu estou lá, e eu e a Simone, a gente já se olhava. Nós já sentíamos uma coisinha um com o outro, mas a gente nunca tinha falado. Mas todo mundo percebia. A gente estava sempre junto. Um dia eu estou lá, e ela vem, e ela para no púlpito, eu ali tocando. Eu estava tocando, eu me lembro até hoje, irmãos, um rap do DJ Alpiste. Olha só que coisa romântica. E a gente se olha, eu com aquela guitarrinha na mão, ela ali na minha frente, eu sentado, ela senta no meu lado, e a gente começa a conversar. Estou gostando de ti, tu está gostando de mim, e aquilo, e lá vai, conversa para cá, conversa para lá, e o carne velha aqui, eu achei que eu ia me dar. E eu, então, vamos começar a namorar. E eu já fiz aquela menção. Mas era um ósculo santo que eu queria dar. E quando eu olho para ela e eu viro, sabe cena de filme, você vai aproximando assim. Ela olha para mim, ela regala o zoião, diz assim: o que você está pensando? E eu, nada. E ela olha para mim e ela diz: nós vamos entrar em oração. Vamos falar com o nosso pastor. E vamos fazer um propósito de oração. E quando Deus responder, a gente começa a conversar mais sério. Irmão, sabe quando os butiá caem do bolso? Eu não sei o que significa isso, mas meus butiá caiu do bolso. Eu, poxa vida, acorda, pim. Desafinei na hora. Fomos falar com o nosso pastor, que porventura era o meu pai. E eu, pai, chega eu e a Simone, qualquer pastor já entende, né? É o seguinte, e ele olha para mim, olha para ela. Nós estamos gostando. Queremos a sua bênção para orar. Meu pai olha para mim. Orar? Te conheço, carne velha. Você quer orar, não. Essa guria vai te botar nos eixos, isso sim. E botou, gente. Foi um tempo de oração.
chegamos para os nossos líderes de jovens. Na época nós tínhamos os cultos familiares. Chegamos para os nossos irmãos. Todas as pessoas que estavam próximas da gente, dissemos assim: gente, nós começamos a orar. E a gente precisa que vocês cuidem da gente. Porque não é fácil 2 jovens bonitos assim. Irmão, na época eu era magrinho, barriga de tanque. Na época eu era, né? Hã? Não era fácil para nós. 2 namorados hoje têm um namoro santo, irmãos. Não vem dizer para mim que é fácil, porque eu já namorei, não é. E nós dizíamos para os irmãos: nos ajudem. Nós nunca saímos sozinhos, sempre ia alguém com a gente. Nos ajudem, esteja junto com a gente, não nos deixa. E foram meses orando, até que um dia Deus respondeu. E quando Deus respondeu, foi uma bênção, porque Deus respondeu e eu fui para o seminário. Senhor, podia ser um pouquinho antes. Que tempo precioso. Que tempo precioso. Nós queremos respostas de Deus. Cadê o versículo? Ele não tinha terminado de orar, e Rebeca já tinha surgido. Ele não tinha terminado de orar, e a resposta da oração já tinha chegado. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar para você nessa noite, mas sabe o que eu acredito aqui nessa noite? Que antes do culto terminar, a resposta pode chegar para você. Antes de você terminar o louvor que você vai cantar, a resposta pode chegar para você. Antes do culto terminar, a resposta pode estar vindo ao teu encontro. A questão é: você está ligado com Deus para receber essa resposta de Deus da sua vida? E por último, sabe o que eu aprendo? Que nós precisamos crer na voz do profeta. Entenda isso. Creia na voz do profeta. O servo de Abraão, o pessoal do louvor pode vir. O servo de Abraão não tinha uma experiência com Deus. Quem tinha experiência com Deus era Abraão. Quem tinha visto o anjo foi Abraão. Não foi o servo. Eliezer. Não foi ele que viu o anjo. Quem viu o anjo foi Abraão. Mas quando Abraão chega para ele e diz: olha, vai, porque o anjo do Senhor que esteve comigo lá em Moriá vai estar contigo nessa missão. Ele foi para uma missão, sabendo que o anjo do Senhor ia estar junto dele. Amém? Em algum momento você vê Eliezer falando com o anjo? Não, né? Tem anjo no texto ali? Não tem. Sabe por que o anjo não apareceu para o servo do profeta? Sabe por que o anjo não apareceu para ele? Porque eu vejo que tem muita gente querendo ver anjo, gente. Olha, Jacó teve um encontro com o anjo e não foi legal. O encontro que Jacó teve com o anjo, ele saiu com a sua coxa machucada, ficou manco para o resto da vida. E tem gente que está procurando o anjo. Pastor, eu vi um anjo, eu vi um olho, eu vi uma visão, eu vi um pano branco,
Eu vi não sei o que mais. Para de olhar e ver, enxergar coisa. Começa a olhar e ver Jesus. O servo do profeta, ele começa a orar. E ele não vê anjo nenhum. Ele chega na fonte, ele não vê anjo nenhum. Sabe por quê? Porque o anjo estava ocupado demais. O anjo foi buscar Rebeca. Tem coisas que você não vai ver Deus fazendo por você. O texto não fala isso, isso é coisa minha. Tem coisa que você não vai ver Deus fazendo. Porque não é para você ver Ele fazendo. Você não sabe o que Deus trabalhou no coração de Rebeca naquele dia. Você não sabe o que Deus fez para que Rebeca aceitasse a palavra desse servo. Você não sabe o trabalhar de Deus na vida de Rebeca para que tudo se encaixasse e desse certo. O que a gente sabe é que o texto disse que quando Rebeca vem chegando, ele pede água, e ela tira o cântaro, e ela dá água para ele, e ela diz assim: vou dar água para os teus 10 camelos. Eu não sei se você sabe, cada camelo toma 50 litros de água, ela teve que tirar 500 litros de água de dentro do poço. E ela disse: vou dar água para eles, versículo 19, depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. A resposta de Deus foi para já, foi na hora. Esse homem que estava em pé junto à fonte, e a fonte representa Jesus, porque Ele é a fonte da água viva. Irmão, não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Jesus é a fonte da água viva. É nessa fonte que nós precisamos nos assegurar. Ele não saiu do lado da fonte. A fonte é Jesus, e nós não podemos sair do lado da fonte que é Jesus. Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher chega diante da fonte, e Jesus diz: me dá água, e ela diz não sei o que, e ele diz o quê? Se você soubesse quem está te pedindo água, a água que você beber dessa fonte, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque Jesus é fonte de água viva. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca vai ter fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, na ilha de Pátimo para João, ele fala no versículo 21 e no verso 6, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Escute o que eu vou dizer para você. Você pode estar aqui hoje me ouvindo, você pode ter perdido já as tuas forças. Você pode estar aqui me ouvindo nessa noite, e você pode já ter perdido as tuas esperanças. Você pode estar aqui me ouvindo nessa noite, e você pode estar dizendo: Senhor, eu não tenho mais força para ficar em pé. Você pode estar aqui me ouvindo nessa noite, os problemas podem estar sendo tantos na sua vida, que você está dizendo assim: eu não aguento mais. Você pode estar aqui me ouvindo nessa noite, e talvez até alguns pensamentos que não são muito bons, pode estar vindo sobre a sua mente, mas escute o que eu estou dizendo para você. Jesus, Ele é a fonte da água viva, e se você beber dessa fonte hoje, você vai ser saciado, e você nunca mais terá sede novamente. Não se afaste da fonte que é Jesus, se aproxime dele.
Jesus está aqui nessa noite. Ele é a tua fonte, Ele é a tua força, Ele é a tua resposta. O servo de Abraão creu na palavra do anjo do Senhor. O servo do Senhor creu que o anjo do Senhor estaria com ele, porque Abraão disse que estaria. Creia na voz dos seus profetas. Creia. Rebeca deu o cântaro ao servo de Abraão, deu água para os camelos, e a palavra então se cumpriu. E no versículo 47, Eliezer pergunta: de quem você é filha, moça? E ela respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milcá. Então coloquei um pendente em seu nariz e pulseiras em seus braços. E aí então o que ele fez? Quando ele percebeu que Rebeca era a resposta de Deus, versículo 48, curvei-me em adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do seu senhor. Quem era Rebeca? A neta do irmão de Abraão. Alguém do seu povo. Alguém que carregava uma promessa. Alguém que fazia parte de uma resposta de Deus. E agora ele tem uma função. Ok, descobrimos quem é, sabemos já quem é. Agora nós temos que ir lá falar com o pai dessa menina. E eles vão. E ele fala com o pai dessa menina. E ele conta para ele tudo o que aconteceu, desde o início ao fim. Ele é claro: olha, foi assim, o meu servo diz isso, o meu senhor diz isso, eu fiz desse jeito, eu fiz tal propósito com Deus, a sua filha fez exatamente o propósito que eu fiz, agora eu estou aqui, e eu não tenho outra coisa a fazer a não ser levar ela. Você aceita, moça? Antes de você aceitar, pai, você aceita, pai, eu levar sua menina para casar com um rapaz de 40 anos que está na casa do papai, mas é detentor de uma promessa. Versículo 50 diz assim: Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Versículo 51, aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. A promessa se cumpriu. Amém? A promessa de Deus se cumpriu. E a mesma promessa de Deus que se cumpriu lá no passado, é a mesma promessa de Deus que está sobre a nossa vida hoje. Deus pode fazer e realizar milagres na nossa vida hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é impossível para Deus realizar aqui nessa noite? Me responda. Me responda algo que seja impossível para Deus realizar aqui nessa noite. Nada é impossível para Deus realizar aqui nessa noite. O milagre pode acontecer na sua vida nessa noite. A resposta de Deus pode vir sobre a tua vida nessa noite. Aquilo que você está buscando há tanto tempo do Senhor, pode vir sobre a tua vida nessa noite. Senhor, eu não sei se esse caminho que eu estou tomando é certo. A resposta dele pode vir sobre você nessa noite. O caminho pode vir sobre você nessa noite. A orientação pode vir sobre você nessa noite. Escute. E eu convido para você ficar em pé. 2024 ainda não terminou. Hoje é dia da ação de Deus sobre a sua vida. 2024 ainda não terminou.
Hoje é dia da ação de Deus sobre a sua vida. Eu não sei o que você está precisando do Senhor nessa noite. Eu não sei com qual necessidade que você chegou aqui hoje. Eu não sei qual dificuldade que você está passando na sua vida. Talvez você está perdidaço, não sabe para onde vai, não sabe para quem escuta, não sabe qual caminho tomar. Ei, Jesus está aqui nessa noite. Escuta Ele, porque talvez seja hoje, talvez seja agora, que Ele vai derramar do Espírito dEle sobre a sua vida. Amém.